Boa noite. Um míssil. A polícia italiana apreendeu um míssil e diversas outras armas numa operação esta segunda-feira contra grupos neonazis. Bem-vindos ao Euronews Noite. Estas são as notícias que estão a marcar a atualidade. Autoridades italianas descobriram um arsenal de guerra numa operação contra um grupo de extrema-direita. Primeira-ministra britânica critica duramente Donald Trump por alegados ataques xenófobos a mulheres congressistas democratas. Reta final para a alemã Ursula von der Leyen tentar conquistar o Parlamento Europeu na corrida à presidência da Comissão. Erradicar os mosquitos causadores do vírus Zika com cores? Cientistas brasileiros dizem que sim. E para ver na segunda parte a entrevista exclusiva da Euronews à Ministra da Justiça portuguesa, Francisca Van Dunham. A polícia italiana apreendeu um autêntico arsenal de guerra de última geração, pertencente a simpatizantes de movimentos de extrema-direita e neonazis. Durante a operação no norte do país, 3 pessoas foram detidas. Um míssil ar-a-ar, metralhadoras, pistolas de diferentes calibres e várias armas sofisticadas. A operação antiterrorista da polícia italiana, que teve como ponto de partida grupos simpatizantes da extrema-direita que combateram ao lado de rebeldes pró-russos em Donbass, foi um sucesso, pelo menos a avaliar pelos resultados. De acordo com as imagens divulgadas, o míssil é de origem qatari, mas as autoridades também encontraram material de propaganda neonazi. 3 pessoas foram detidas, entre elas Fábio Del Bergiolo, ex-inspetor antifraude e ex-candidato ao Senado em 2001, com o Partido Nacionalista Força Nova. Na casa de Bergiolo, na Lombardia, a polícia encontrou armas de proveniência austríaca, alemã e norte-americana. Um suíço e um italiano que terão tentado vender o míssil acabaram também por ser detidos perto do aeroporto de Forlì. A operação, conduzida pelo Serviço Antiterrorismo de Itália e pela Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais de Turim, contou com o apoio da Polícia de Milão, Varese, Forlì e Novara. Até a primeira-ministra britânica já criticou os comentários do presidente dos Estados Unidos que visariam mulheres congressistas democratas muito críticas das suas políticas de imigração. Trump mandou-as voltar aos países de origem, embora as congressistas sejam cidadãs norte-americanas. Completamente inaceitáveis foi a expressão utilizada pela primeira-ministra do Reino Unido para classificar as declarações de Donald Trump, que visariam 4 congressistas democratas que o têm criticado. Numa série de tweets publicados no domingo, o presidente dos Estados Unidos considerou interessante ver congressistas progressistas originárias de países cujos governos são uma completa e total catástrofe a criticar a sua administração. Trump perguntou ainda por que não regressam e ajudam a consertar os sítios destruídos e infestados de crimes de onde vieram. Embora Trump não tenha mencionado nomes, a congressista Alexandria Ocasio-Cortez interpretou os tweets como um ataque direto. Alexandria, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib formam um grupo apelidado The Squad, o Esquadrão, que tem criticado bastante Trump, sobretudo no que respeita às políticas de imigração. Apesar de ter opinião diferente das 4 congressistas em vários pontos, a presidente da Câmara dos Representantes considerou os comentários de Trump xenófobos. Nancy Pelosi acusou ainda o presidente dos Estados Unidos de que o seu plano Make America Great Again sempre consistiu em tornar a América branca de novo. Das 4 congressistas, apenas Omar não é natural dos Estados Unidos. Nasceu na Somália, mas tem cidadania norte-americana. Os comentários de Donald Trump acontecem numa altura em que decorre uma operação do governo dos Estados Unidos para deter e deportar imigrantes ilegais. E esta terça-feira, a alemã Ursula von der Leyen vai a Estrasburgo tentar convencer os eurodeputados a elegê-la como presidente da Comissão Europeia.
A votação vai acontecer no final do dia. Os socialistas alemães já anunciaram que não vão votar na candidata do Partido Popular Europeu, mas a atual ministra alemã da Defesa deve contar com o apoio de outros socialistas e liberais. Esta terça-feira, Ursula von der Leyen vai tentar obter o apoio do Parlamento Europeu para ser eleita Presidente da Comissão Europeia. Até agora, a ministra alemã da Defesa precisa de obter pelo menos 374 votos favoráveis, a maioria absoluta. Se os socialistas e os liberais votarem a favor, juntamente com o Partido Popular Europeu, Ursula von der Leyen deve ser aprovada. Os socialistas alemães anunciaram que vão votar contra. No Twitter, a alemã já garantiu que, independentemente do resultado da votação de terça-feira, um dia depois pedirá a admissão do cargo de Ministra da Defesa. O primeiro-ministro português manifestou no tweet o seu apoio à candidata do PPE à presidência da Comissão Europeia. António Costa congratulou-se com os compromissos assumidos pela alemã, nomeadamente o aprofundamento da União Monetária e os objetivos da neutralidade carbónica. A União Europeia acredita que ainda é possível salvar o acordo nuclear assinado com o Irão em 2015. Esta segunda-feira, depois do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, dos 28, a alta representante para a política europeia da UE garantiu que existe unanimidade sobre esta questão. Federica Mogherini diz que o acordo assinado com o Irão não está com boa saúde, mas continua vivo. A chefe da diplomacia europeia sublinha que os 28 concordam que o texto é a única alternativa capaz de travar um programa nuclear por parte do governo iraniano. Depois do Conselho Europeu dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, Mogherini disse que o Irão deve voltar a cumprir plenamente as regras, como fez até agora, considerando que, tecnicamente, todos os passos que foram dados são reversíveis. Bruxelas pede ao Irão para inverter a atual posição. O presidente iraniano afirmou este domingo que o país está pronto para voltar a negociar com os Estados Unidos caso Washington desista das sanções económicas e regresse ao acordo nuclear. Hassan Rouhani disse que o Irão sempre acreditou em conversações e que o país está pronto para conversar com a América a qualquer hora e em qualquer lugar, desde que as intimidações e as punições terminem. A 15 de julho de 2016, a Turquia enfrentou uma tentativa de golpe de Estado. Mas 3 anos depois, o país ainda vive à sombra desse dia. Dezenas de milhares de pessoas têm sido detidas desde então. Os jornalistas queixam-se de ser perseguidos. Esta ponte de Istambul foi rebatizada como Ponte dos Mártires, em homenagem aos civis que perderam a vida na tentativa de golpe de Estado que aconteceu há 3 anos. Mas a Turquia continua a ser assombrada por esse dia. O jornalista Tunç Ögeten está de volta a casa, mas esteve na prisão acusado de apoiar o terrorismo. Dezenas de jornalistas foram detidos depois do golpe falhado. Fiz apenas jornalismo e foi por isso que fui para a prisão. Sabia que algum dia sairia. Esperei, mantive-me forte e depois fui libertado. O editor-chefe Fatih Polat também já perdeu a conta às vezes que foi a tribunal. A última acusação que pende sobre ele é de ter insultado o presidente turco. Os meios de comunicação do grupo a que pertence têm sido alvos de buscas e fechados pela polícia. Também havia pressão antes da tentativa de golpe, mas depois do golpe tudo se desenvolveu e intensificou. 150'ye yakın tutuklu gazeteci var Türkiye'de. Bunlar darbe sonrası, darbe girişiminden sonra iktidarın politikalarının sonucu oldu. Mas a perseguição aos jornalistas não é o que o governo quer mostrar no 3º aniversário do golpe falhado. Monumentos e memoriais foram construídos em diversos locais de Istambul. O objetivo do executivo parece ser que os turcos não esqueçam a violência relacionada com a tentativa de golpe.
Pelo menos 250 pessoas terão morrido, incluindo civis não armados. Estima-se que mais de 77 mil pessoas tenham sido detidas, 150 mil terão sido despedidas ou suspensas. Os ativistas dos direitos humanos dizem que algumas pessoas tinham que ser julgadas, mas que a tentativa de golpe foi usada para silenciar os dissidentes. Há jornalistas a fazer os seus trabalhos como devem, mas sentem sempre a ameaça de poderem ser processados por escreverem uma história, comentarem um desenvolvimento. Todos os jornalistas estão cientes de que, ao escreverem um tweet, podem estar a escrever a sua própria acusação. O jornalista Ogretten regressa aos tribunais em setembro. Enfrenta uma pena de até 19 anos de prisão. Muitos jornalistas estão na prisão neste momento e muitos deles, muitos independentes e corajosos, ainda estão cá fora, mas são potenciais prisioneiros. Tenho medo por todos nós, todos os jornalistas dentro ou fora que ainda trabalham. Um grupo de cientistas brasileiros descobriu uma forma de eliminar os mosquitos responsáveis pelo vírus Zika e outras doenças como a dengue. Trata-se de uma espécie de armadilha de cores. Com menos de 1 centímetro de comprimento, o Aedes aegypti tornou-se famoso em todo o mundo. Este pequeno mosquito é o responsável pela transmissão de dengue, chikungunya e zika, doenças que, de acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, até à primeira quinzena de junho já mataram 410 pessoas no país. Atraída por águas paradas, a fêmea do mosquito reproduz-se em meio aquático, desde a água num vaso à tampa de um refrigerante, o que faz do ambiente doméstico um foco de atração. Para poder apanhar estes insetos na própria casa, um investigador tentou perceber de que maneira os mosquitos são atraídos pela luz. Que esse é um espectro, um gráfico que mostra o espectro de sensibilidade à luz da fêmea do Aedes, né, que é a transmissora das arboviroses, das doenças. O pico, então, da sensibilidade é no verde e um pouco em 450, 455 em amarelo. Através de um conjunto de luzes LED coloridas, as fêmeas da espécie são atraídas para uma caixa. Aí são sugadas por uma ventoinha para uma rede eletrificada, de onde, se o choque não for suficiente, passam para uma película onde ficam presas, acabando por morrer. A armadilha não usa produtos químicos, precisa apenas de ser ligada à eletricidade. O que a experiência realmente descobriu foi por que cores são estes insetos mais atraídos. 3 experimentos com a intensidade menor, 3 experimentos com a intensidade média, 3 experimentos com a intensidade mais alta, né? De todas as cores, do amarelo, do azul e do verde. E aí ficou um desenho assim bem distinto, né? Onde o verde pega aproximadamente 19 mosquitos, 18. O amarelo pega tipo 14, 15, o azul pega um pouco mais, pega em torno de 15, 16. Com o aquecimento global, é provável que doenças transmitidas por este mosquito passem a ser comuns em regiões como a América do Norte ou a Europa. A prevenção continua a ser o melhor remédio, razão pela qual a equipa de investigadores já patenteou o dispositivo e espera começar em breve a produção. E chegamos ao final da primeira parte deste Euronews Noite. Na segunda parte, a seguir ao The Brief from Brussels, a entrevista exclusiva da Euronews com a Ministra da Justiça portuguesa, Francisca Van Dunen. Até já!